Prosseguindo então, dando sequência a algumas condições do carrinho, algumas características, algumas informações sobre carrinho de emergência. Já falei quando que foi criado e para quê. Nós já falamos da equipe, tá? Nós já entramos em detalhes sobre o papel dos profissionais que estarão inseridos no contexto aí da urgência e da emergência. Então, nós vamos falar um pouquinho, dando sequência ao carrinho de emergência, sobre algumas situações, algumas especificidades no que diz respeito à normatização e estrutura física. O carrinho de emergência, ele é um armário móvel com rodízio. Esse armário deve ter gavetas suficientes para fazer a guarda do material, a guarda dos medicamentos, dos equipamentos, dos materiais que vão ser utilizados em situações de urgência e emergência. Ah, mas quantas que são? Varia. Podem ser 3, 4, 5, 6, 7, depende de cada carrinho, depende de cada instituição. O importante é que o número de gavetas seja o suficiente para guardar esses materiais, para guardar esses equipamentos, para que eles possam ser utilizados no devido tempo e na condição para o qual ele foi criado. A composição do carrinho. Quanto à sua estrutura e os componentes, podem ter uma seguinte sequência, pode ter a seguinte condição de organização. A parte superior, a base, a parte de cima, com um desfibrilador, com a caixa dos laringoscópios, o dispositivo que é utilizado para visualizar a laringe e facilitar e favorecer a introdução, a intubação do paciente, a inserção de um tubo orotraqueal, materiais de intubação, que aí no caso pode ser opcional na caixa. Esses materiais de intubação podem estar não dispostos na base, não dispostos em cima do carrinho, mas eles podem estar na última gaveta. É uma outra alternativa. Impressos de controles, os formulários de identificação. Na lateral, podem existir ali tábua de compressão, a tábua de RCP, um suporte de soro fixo ao carrinho, o cilindro de oxigênio, que pode estar presente para ser utilizado quando for necessário, e as gavetas, que vão ser de número variável conforme a necessidade. Mas o que vocês vão encontrar dentro das gavetas? O que pode existir dentro delas? Medicamentos, drogas em geral, materiais que poderão ser empregados para o acesso intravascular, para fazer um acesso venoso no paciente de emergência, rápido, simples, direto. Materiais que serão utilizados num apoio à condição ventilatória. Materiais para dar acesso às vias aéreas do paciente, para realizar o processo de ventilação adequada. Materiais para realizar o cateterismo vesical e gástrico. Então vai ter lá sim se precisar. Sonda vesical de alívio, sonda vesical de demora, sonda nasogástrica. Vai estar presente para a gente fazer o uso quando for necessário junto ao paciente. Soluções, medicamentos, equipos estarão disponíveis dentro das gavetas para que a gente faça o uso no devido tempo. Então aqui nós temos o nosso modelo de carrinho de emergência. Outra informação, os medicamentos com tarja vermelha, isso é uma outra organização que pode ser encontrada. Medicações, os medicamentos, tarja vermelha. Materiais para acesso intravascular na cor amarela, na identificação amarela. Materiais para as vias aéreas, numa identificação verde. Materiais de cateterismo e até soluções e outros na tarja azul. Materiais para sondagem vesical, cateterismo, sondagem gástrica, tá? Ou sondagem enteral. Em que sentido que são essas cores? Organização. Porque o carrinho, os hospitais e instituições, eles podem colocar, por exemplo, gaveta aqui, colocar uma tarja vermelha nessa gaveta, uma tarja amarela na segunda, uma azul, uma verde, e aí ela vai organizando essas gavetas conforme é necessário e conforme o protocolo. O carrinho deve estar padronizado e posicionado para atender imediatamente as situações de emergência, e atender o mais rápido possível. Então,
ele tem que estar equipado e deve estar posicionado no lugar de fácil acesso, num lugar estratégico e cuja mobilidade é muito tranquila de ser feita. Precisou, a galera já sabe onde que está, já vai buscar. Um lugar de fácil acesso, precisou, já leva. Não é assim, ah não, ele está lá na sala de equipamentos. Aí na hora que você chega na sala de equipamentos, o carrinho está lá no fundo. E antes dele tem maca, tem cadeira de rodas, tem armários, você tem que ficar tirando. E tira a maca, tira o suporte de soro, tira a cadeira de roda e o carrinho tá lá no fundo. E arreda. Aí que você consegue pegar o carrinho. Aí fica aquele monte de material no corredor. Você não vai deixar, então você volta com aquele material. Então, para não ter problema, carrinho tem que estar no lugar de fácil acesso. A quantidade de carrinhos de emergência varia de cada unidade, muda conforme a unidade, de acordo com o número de pacientes, de acordo com o nível de complexidade da assistência e, claro, da própria estrutura física, tá? Da própria condição. Um exemplo, como vocês estão estudando, eu posso falar, tá? Que vocês já passaram por essas, vocês já tiveram essa aula, vocês já sabem. Dentro de centro cirúrgico, por exemplo, eu tenho no mínimo 2. Um que é voltado para as salas de operação e um na sala de recuperação pós-anestésica. Então ali eu já tenho no mínimo um carrinho em cada local. Um carrinho para a sala de operação, um carrinho para recuperação pós-anestésica. Eu vou ter no mínimo, um carrinho no pronto atendimento. No mínimo, um carrinho na unidade de terapia intensiva, numa UTI. No mínimo, um carrinho por unidade de internação, por andar. Então são situações mínimas, mas mínimas necessárias para atender a demanda. As gavetas do carrinho deverão estar identificadas com tarjas, com cores, com a descrição do seu conteúdo. Tá? A descrição do conteúdo é assim: medicamentos, aí prega uma fita com todos lá de dentro. Não é isso não. É identificando assim, aqui estão os medicamentos, ou medicações, dispositivos para acesso vascular, dispositivos para sistema respiratório. Essas identificações mais rápidas de serem observadas. Outro modelo de carrinho, lembram que eu falei das características gerais que eles têm? Lembram? Esse aqui é um modelo. Aqui, ó. Saca só. Olha lá, ó. O que eu falei com vocês, ó. A base superior, com dispositivo de laringoscópio, apresentando desfibrilador. Esse aqui ainda tem esse suportezinho que eles foram colocados aqui um oxímetro. Colocou um oxímetro ali para o paciente. Aqui, ó. As gavetas. Rodízio, rodinha, o suportezinho do O2. Cadê o... Aqui, ó. Haste. Suporte de soro. Tá mostrando aqui não, mas provavelmente ou nessa lateral ou na parte de trás existe o quê? A tábua de reanimação cardiopulmonar. Vocês lembraram, isso é importante. Tá? E claro, esse cara aqui, ó. O lacre. O lacre de identificação, o lacre que vai manter essas gavetas fechadas, sendo que ele só pode ser rompido em situação de emergência. E aí, claro, rompeu o lacre, usa o que precisa, repõe, coloca outro, lacra novamente o carrinho. O carro de emergência que não estiver em uso, deverá permanecer lacrado, deverá permanecer fechado. A retirada do lacre, o que eu acabei de falar, tem 5 segundos que eu falei isso, deverá ocorrer mediante as situações de emergência, situações de urgência, ou quando for feita a conferência, ou quando for desenvolvida a auditoria. E aí vai ser feita a leitura do código do lacre, checando com o código do último uso, e abrindo esse lacre, sendo necessário, informando, o lacre número tal foi aberto, terminou, colocou o material, repôs tudo, reposição do material realizado, novo lacre, número tal, e anota. Ele é identificado justamente para evitar que se faça a abertura desse carrinho de forma inadequada e até mesmo o uso desses medicamentos de forma incorreta. A composição dos materiais e dos medicamentos devem seguir as diretrizes, as orientações, tá, do suporte avançado de vida em cardiologia e, claro, as orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, seguem as orientações.
Não obrigatoriedades, tá? Orientações. Claro que será adequado à realidade de cada instituição e clientela que é cuidado. Então, existem orientações a serem seguidas. Mas dentro dessas orientações, o hospital trabalha dentro da sua realidade, dentro do seu contexto e dentro do seu perfil de assistência. E esse carrinho pode ser classificado, tá? Ele pode existir dentro de uma unidade, tá? De 3 espécies diferentes. Pode ser um carrinho que é disponível num bloco adulto. Pode ser um carrinho específico para um centro cirúrgico para cirurgias do adulto. Pode ser um carrinho específico para as assistências em emergências neonatais. Quando fala bloco adulto, não é só centro cirúrgico não, eu me referi a centro cirúrgico, mas pode ser para as assistências na caracterização de ser adulto. Pode ser um carrinho para pediatria, com as recomendações de assistência às emergências pediátricas. E pode ser um carrinho voltado para um atendimento ambulatorial, um PA. Um pronto atendimento em que eu não sei quem é meu paciente, se é adulto, se é criança, se é adolescente. Então eu preciso de ter um generalista. Então existem essas possibilidades, existem essas possíveis composições do carrinho de emergência para realizar o cuidado necessário ao paciente. A rotina de organização, de checagem, de limpeza, que depois a gente vai falar delas com calma. E de seus componentes, eles podem ser de 2 situações diferentes. Pode acontecer quando é uma rotina, quando faz parte do dia a dia, quando faz parte da assistência, cheguei, fiz o teste, limpou, adequado, beleza, laringo ok, desfibrilador ok, carrinho ok, e brota lá na emergência que tá tudo ok, tá? E brota lá a RCP que tá tudo ok. Ou de acordo com as rotinas de reorganização a partir do uso. Então pode passar pela manutenção do dia a dia, tá? Não usou, então vamos ver se está tudo ok mesmo, tá beleza. Ou após o uso, para fazer a organização e a recomposição desse material, para fazer a reposição do que foi gasto e, claro, a conferência dos materiais que estão no carrinho. Tranquilos? Daqui a pouco a gente fala dessas manutenções, dessas limpezas e organizações do carrinho. Não sai daí! Eu já volto. Até!